mim uma alegria estar com vocês. Eu me sinto muito alegre, porque embora tenha 32 anos, eu me sinto adolescente. Adolescente não é uma faixa etária apenas, da perspectiva psicológica. Também é um estado de espírito, de alegria, de euforia, como também é um período mais filosófico da existência. Pense como tem filósofos sentados aqui nessa noite escutando. Por natureza, dizem os estudiosos das ciências comportamentais que, por natureza, todo adolescente, ele é um psicólogo. Porque na adolescência, na faixa etária dos 12 aos 15 anos, o indivíduo mergulha na sua introspecção, ou seja, ele procura estudar-se a si próprio. Ele passa horas a fio. E às vezes os pais perguntam: do que é que esse menino tanto pensa? Nós vamos estudar isso nessa noite. Amém? Eu quero nesta noite levantar a minha bandeira contra os mitos, as crendices e os tabus que existem contra a adolescência. Alguns criam rótulos psicológicos marginalizantes, tais quais como, por exemplo, aborrecentes, anjolescentes. Adolescente não é uma criança com corpo de adulto, como também não é um adulto com mentalidade de criança. Adolescente é uma faixa etária específica, e você vai viver de Deus tudo aquilo que é para a sua idade. Amém? Conhecer o pastor Nilton, Deus abençoe, o Ediel, Giovanni, meu amigo Isaías, né? A gente trabalha junto lá na faculdade teológica. E eu gostaria de dizer que estou muito feliz. A minha esposa não pôde estar aqui, ela está no hotel, está com o bebê na barriga. Eu estou muito feliz e orgulhoso de mim mesmo, porque vou ser pai pela segunda vez. Quem trouxe Bíblia, abra ela comigo. Agora tem vários tipos de Bíblia, né? Tem uma Bíblia agora chamada de Bíblia Agente Secreto. Ah, é? Você usa ela, lê e ninguém descobre que você é crente. Ah, vai pra lá, né? Ninguém aqui tem vergonha do Evangelho, amém? Evangelho é poder de Deus. Ser crente é o estilo de vida mais saudável que existe. Está comprovado cientificamente que crente vive mais e vive melhor. Então não se envergonhe do Evangelho. Ele é poder de Deus para a tua vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere. Barbaridade, tchê. Dá tempo de preparar um chimarrão. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Está escrito. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Assente-se. Eu quero dizer para os adolescentes que houve um frenesi coletivo nesse período agora, porque Justin Bieber esteve no Brasil. As meninas ficaram perturbadas. Eu quero dizer para vocês que eu sou lá de Camboriú City. Não tenho nenhuma inveja de Justin Bieber, viu? Vim aqui nesta noite ministrar para você. Eu gostaria que você repetisse o tema da nossa reflexão nesta noite. Amém? Repita comigo: promessas ecológicas para uma geração poluída. O texto que eu acabei de ler, ele é um texto que se faz muitas interpretações um tanto estranhas. Para usar uma linguagem, para usar o adolescês, esquisitas. Se fazem interpretações as mais estranhas desse texto. Mas, lendo esse texto e tentando fazer uma análise contemporânea, eu descobri que esse texto fala de 3 problemas gravíssimos que estão relacionados à adolescência e à vida nesse presente momento histórico, chamado de pós-modernidade.
E quais são esses problemas? Primeiro, nós somos o século da poluição sonora. Somos o século da poluição visual. E somos o século de corações mendigos. Não é à toa que Renato Russo, que faz muito sucesso entre os jovens e adolescentes, e é conhecido como poeta dos adolescentes, já diziam: digam o que quiserem dizer, mas a solidão é o mal do século, e ela me cai muito bem. Então nós vamos ver que existe poluição sonora, poluição visual e corações mendigos. E este texto é um texto ecológico que promete, se propõe a fazer uma restauração profunda nas nossas vidas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero nesta noite quebrar o primeiro mito que existe. Muitos dizem e pensam ainda que ser usado por Deus é para pessoas que já viveram tudo que podiam viver. Esse negócio de ser adolescente e ser usado está fora de moda. Isso não tem fundamento bíblico. Na verdade, muitos esperam chegar a uma certa idade para dedicarem-se às coisas de Deus, tomando por base a exortação de Paulo a Timóteo. Paulo diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Quem já leu isso? Aparentemente, nós estamos imaginando que Paulo está dando uma recomendação para um jovem de 19, 20, 21 anos que está meio indeciso. Mas não, Timóteo estava com 34 anos de idade e estava se perguntando ainda de forma shakespeariana: me envolver com as coisas de Deus ou não me envolver? Vivendo um dilema vocacional. E esses dilemas são naturais. O primeiro sentimento que se está no coração de alguém que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa é medo. Desconfio eu de todo aquele que é chamado para alguma coisa e diz: eu nasci para o cargo. Não, a Bíblia diz que o medo é o sentimento número 1 que norteia todo vocacionado. A Bíblia diz que Deus disse: Moisés, eu disse, eis-me aqui, envia meu irmão Arão. A Bíblia diz que Deus disse: Jeremias, Jeremias disse: Senhor, olhe para o futuro. O senhor já viu Augusto Cury citando o meu livro nas palestras dele? Não dá, é só lágrima, desespero, angústia, não dá certo. A Bíblia diz que Deus diz: Jonas, ele diz: alguém sabe que horas parte a próxima baleia? E pernas para que te quero. Então é um medo. O medo é um sentimento natural. Em psicologia, o medo é aquilo que se chama de mecanismo de autocorreção. O papel do medo é ser incômodo, ser chato, é ser perturbador, nos levar a um tipo de reação. Esse medo, ele é benéfico, porque ele te faz atravessar a rua com cuidado, porque se você não tivesse medo, os índices de acidente aumentariam. O medo é benéfico, mas o medo que a Bíblia reprova é um medo subjetivo, que não tem fundamento na realidade. Ele é uma atuação maligna espiritual, levando o indivíduo a um sentimento de impotência e de inferioridade. Mas nesta noite eu vim aqui dizer que você é templo e habitação do Espírito de Deus. E quem é templo e habitação do Espírito de Deus não é fraco, não é covarde, e não lhe falta armas e instrumentos necessários para ser útil a Deus na sua geração. Quer ver uma coisa? Escute isso aqui. Por que é que Paulo reprovou, exortou Timóteo de forma tão dura? A palavra que Paulo usa aqui, a língua grega é adélia. Paulo chamou Timóteo de covarde. Seu covarde! Eu sei que a mesma fé que habitou em tua mãe Lóide, em tua mãe Eunice, também habita em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. E eu quero aqui abrir um parêntese para lhe falar algo que você talvez vai ficar impactado, mas essa é a intenção. A Bíblia diz que: e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Jonas, filho de Amitai. E Jonas fugiu. Por que é que você acha que Deus foi atrás de Jonas? Porque se Jonas não profetizasse, não tinha mais ninguém para profetizar? Deus não foi atrás de Jonas por causa de Jonas. Deus foi atrás de Jonas por causa de Amitai, seu pai. Sabe o que Deus estava dizendo? Jonas, eu plantei uma semente no ministério sacerdotal do teu pai, e eu vou colher em você.
Sabe o que eu estou dizendo? O fato de você estar aqui e ter pessoas que já oraram por você, isso já lhe sentenciou a ser usado por Deus. Deus tem projetos de te usar e Ele vai te usar. Vai! Sabe por que eu acredito nisso? Porque Deus tem uma longa tradição de usar coisas insignificantes para produzir milagres em uma geração. Meu nome é Lucier, não é Lucifer. Embora a minha mãe na época quisesse colocar esse nome, porque o nome no seu original é uma coisa bonita, aquele que anda entre pedras afogueadas, pentecostal por natureza. Mas é tanto que ele está no lado de fogo agora, né? Mas na verdade, sabe onde foi que Deus foi me chamar para o ministério, para a vida cristã? Eu estava num show de rock pagão, escutando heavy metal, thrash metal. Os meus amigos, nós tínhamos um grupo de 7 amigos, todo mundo se drogando e bebendo, e as guitarras gritando, aquele estilo bem natural que você conhece, né? E de repente eu tive uma experiência mística. Mística no sentido de iluminação mental, não no sentido esotérico da palavra. E de repente as guitarras que estavam gritando começaram a sumir. Sumir. Aí eu pensei comigo, ué, os meus amigos estão se drogando e eu estou ficando doido? O que é isso? Deixa Deus, para com isso. Na época estava mergulhado em filosofia ateísta. Eu era apaixonado por um filósofo alemão chamado Nietzsche, que é o pai do niilismo, um movimento filosófico que propagandeia a morte de Deus, ou Theotanatos. E naquele momento eu ouvi uma voz, pela primeira e não última vez, que me disse: Lucier, o seu lugar não é nesse ambiente. Eu tenho um projeto contigo para essa geração. Vai para minha casa, porque eu vou mudar a sua vida. Eu parei, pensei e falei assim: de fato estou ficando esquizofrênico. Porque a esquizofrenia é o comportamento de alguém que alega ouvir vozes do além. Mas eu constatei com o passar dos dias que eu não estava esquizofrênico, mas eu havia ouvido a voz de Deus. E essa mesma voz vai se fazer ouvir pela palavra de Deus que eu prego nesta noite. E eu tenho uma palavra de Deus: desperta para o dom que Deus tem contigo. Porém, você vai ver que a idade não justifica a escapatória. Todo menino e menina com 12 anos de idade, o rapaz, escuta isso aqui, e a menina com 13, passavam por um ritual no judaísmo chamado de Bar Mitzvah, e a menina Bat Mitzvah. 13 anos, eles liam a Torá pela primeira vez diante da sinagoga. E naquele momento se reconhecia a maioridade espiritual. Sabe o que estava dizendo? A partir daquele momento você é responsável por produzir frutos diante de Deus. E dizem os rabinos, e eu digo isso porque gosto muito de literatura judaica, que naquele momento que o menino participava do ritual chamado de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, algo de novo e singular lhe era acrescentado à vida, que é a presença do Espírito do Deus eterno. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, dizer para você: o Espírito de Deus fez morada em você. Não existe nada que possa impedir de Deus te usar, a não ser você mesmo. Porque eu aprendi, lendo as epístolas paulinas, que Deus é um Deus elegante. Dizem que Ele é tão discreto que às vezes parece um adolescente, é tímido. Você vê o diabo entrando à força na vida das pessoas, mas nas epístolas de Paulo, o Espírito de Deus diz assim: não entristeçam-me, não me deixem triste. Educado, elegante. Mas eu quero nesta noite, em nome de Jesus, lhe afirmar que haverá da parte de Deus, pela palavra de Deus que eu ministro, uma conscientização sobre o teu viver. Você não é apenas um corpinho bonito, você não é apenas uma moça bonita, você não é apenas um rapaz elegante que gasta horas fazendo um penteado com gel no banheiro. Você é templo e habitação de Deus. Deus espera alguma coisa de você. Porém, o grande problema é
É possível ser crente numa sociedade pós-cristã? Essa sociedade é uma sociedade tecnológica. E você pode observar que existem malefícios aos muitos que têm destruído a vocação, a convicção e a paixão, o encanto pelas coisas divinas no coração da juventude e da adolescência contemporânea. Dizem os estudiosos que alguém que é submetido indevidamente, prolongadamente à televisão, à internet, ao Orkut, entre outras redes sociais, excessivamente, ele passa a ser portador de algo chamado de tequinose. O que é isso? Tequinose é a doença do século tecnológico. Se você usa mais de 2 ou 3 horas, perguntar isso para adolescente é mesmo dizer que está usando, né? 2 ou 3 ou mais de 3 horas de tecnologia, a não ser para necessidades profissionais, você já é um doente de tequinose. A tequinose produz algumas coisas, como a destruição da interação social. Todo aquele que fica diante dessas tecnologias tende a ser passivo, acrítico. A sua capacidade crítica é anulada. Ele passa apenas a ser guiado e controlado. Passe perto de alguém que está diante do monitor do computador ou diante da televisão, que você fala, parece que não passou ninguém. Ele fica hipopotizado. O problema não é isso. O problema é que existem pelo menos 10 doenças. Eu quero citar só 3 para poder entrar na mensagem. Primeiro, existe algo chamado de disgrafia. Segundo, descalculia. Terceiro, dislexia. O que é disgrafia? A tortuosidade da letra é um reflexo da tecnologia sobre a mente do adolescente. Ele escreve que nem professor de grego entende. Misericórdia. Segundo, descalculia. 2 mais 2 vezes 2 menos 2 é quanto? Me presta uma calculadora. A capacidade matemática fica comprometida. Terceiro, dislexia. Não entende nada de uma narrativa simples que seja. A incapacidade de compreender uma mensagem central de um texto simples que seja. Seja uma poesia de algum poeta brasileiro, seja um texto bíblico. Muitas vezes eu me peguei conversando com jovens e eles diziam: como Paulo é careta. Pô, que podre, velho, nada a ver. Não gostei desse texto. Porque não compreendeu. Isso são malefícios da tecnologia. Eu não vim aqui boicotear a tecnologia. A tecnologia é benéfica quando ela é nossa empregada, mas quando se torna nossa patroa, nos escraviza. Em nome de Jesus, feche um pouco mais o teu computador e abra mais a tua Bíblia. Além disso, existe uma profunda semelhança entre um viciado em tecnologia e um viciado em drogas. Quer ver uma coisa? Um viciado em tecnologias diz assim: estou me drogando aí. O viciado em tecnologia diz: estou me blogando. O viciado em dependência em produtos químicos diz assim: estou de cara aí. O viciado em tecnologia diz: estou offline. O viciado em drogas diz: vou pegar uma onda aí. O viciado em tecnologia diz: vou navegar na rede. O viciado em entorpecente diz: está de boa. O viciado em tecnologia diz: tem Bluetooth. O viciado em entorpecentes dá o lance. O viciado em tecnologia dá o load. Eu sei que isso parece engraçado. Você está rindo, isso é legal. Mas a intenção era te fazer chorar. Sabe por quê? Porque lamentavelmente se construiu todo um conjunto de gírias chamado de internetês. Ou seja, o abreviamento, o assassinato lento e sufocante da língua portuguesa através do internetês. E isso é uma criação miraculosa dos adolescentes. Em vez de dizer, tá tudo bem, aí coloca bebê.
Então eu quero dizer para você que você é TDB, tudo de bom. Lamentavelmente isso parece interessante, mas isso são reflexos maléficos desta exposição excessiva à tecnologia. Sabe por quê? Porque a Bíblia me propõe o seguinte: que os grandes homens de Deus, por mais simples que fossem o seu intelecto, eles deixaram marcas profundas na sua geração, pelo simples fato de andarem com Deus. Eu quero nesta noite, em nome de Jesus, dizer para você: você tem tudo para ser o excelente da sua geração. Nunca se falou tanto em solidão como nesse século. Embora as redes sociais prometam te aproximar das multidões de pessoas. Você conversa em japonês, você conversa em inglês, você conversa com franceses, mas não existe contato, não existe afetividade. As pessoas vão se tornando descartáveis. Existe um clássico da sociologia chamado de amor líquido, que diz que mais do que nunca as relações humanas hoje são descartáveis. Quer ver uma coisa? Eu vivi nessa geração. Eu me lembro que eu era adolescente, nem você, matando cachorro a grito e gato a paulada de solidão. Se é que você me entende. Doido para beijar. E sabe o que aconteceu? Eu jovem, eu mudei-me para Camboriú. Morava em Mossoró, Rio Grande do Norte. Pensa uma terrinha quente. Pense. Lá é tão quente que o urubu só voa com a asa, se abana com a outra. É quente, meu irmão. Lá não precisa ser crente para ser pentecostal. É uma coisa natural. E Deus me disse: vai para Camboriú. E eu vim. Se você pensa que eu vim de azul, você está enganado. Eu sou chique. Eu vim de moto. Eu vim numa 125 com outro amigo, 2 doidos, com 40 quilos de mala. Mas não pense que eu sou aventureiro, porque não tinha o que fazer. Eu estava debaixo da direção de Deus. E eu vim. E chegando em Camboriú, eu olhei assim: Jesus. Minha mãe falou assim: aí, as mulheres são bonitas? Eu falei: as feias aqui seria Missy aí. E eu solteiro. E um dia, num evento evangélico lá em Camboriú City, aconteceu o seguinte: eu aqui de bobeira, né? Tipo Cris descolado. Chegou perto de mim uma loira. Bonita. Barbaridade. Ela chegou assim: oi, boa noite, tudo bem? Falei. Estava falando arrastado ainda. Eu falei: tudo bem. Tudo bem. Eu tenho observado que você é um rapaz que tem ministério. Te vi ensinando, te vi pregando, tal. Que legal, muito bonito isso. Tem uma pergunta que está aqui e não quer se calar. Eu preciso da sua resposta. Eu não aceito não como resposta. Eu pensei comigo: fala, vaso de alabastro. E ela largou na latinha: quer ficar comigo? Aí eu olhei assim para mim. Falei: é Deus, eu sou feio, mas eu posso ter. Eu falei: moça, eu conheço teu nome? Ela disse: não, prazer, fulana. Eu te chamei aqui? Não. É que a terra de onde eu venho, mulher não se oferece, se conquista. Quer um conselho? Te valoriza. Você é templo e habitação de Deus. Você não é laranja da feira para todo mundo estar te amassando. Você é templo e habitação de Deus. Se alguém quer alguma coisa de você, precisa orar e ser amigo de Deus. É. A minha esposa não veio hoje porque eu fiquei com medo deles flertar. Falei: deixa para amanhã. Pense numa nega bonita. Sabe por quê? Porque Deus reserva a melhor parte para aqueles que deixam as escolhas importantes para conta dele. Deixa Deus escolher. Deus não erra. Deus não erra. Sabe por quê? Porque dizem os estudiosos que adolescente pensa em 3 coisas: sexo, fim do mundo
E vai haver sexo no fim do mundo? Peguei vocês, né? Essa é a parte engraçada. Agora vamos para a parte séria, vamos. O texto que eu acabei de ler, ele é de uma profundidade assustadora. Quando eu falo de poluição, eu estou falando de distúrbio da autopercepção. Eu estou falando de anorexia, bulimia. A mãe coloca uma folha de alface com alguns granitos de sal. E a moça diz: eu não vou engordar. Engraçado que a anorexia e a bulimia é algo tipicamente feminino. Os estudiosos dizem que é algo tipicamente feminino. E por que isso? Escute isso aqui, moças. Escute isso aqui, rapazes. A sociedade que você vive, ela tem pavor, raiva de gordura, de feiura. Ela diz: se você não é bonito, você não vai aparecer na fita. Se você não tem um corpo decente, se você não tem uma barriga de tanquinho, se você não tem bíceps, tríceps definidos, não dá certo para você. Só que eu quero nesta noite, em nome de Jesus, lhe falar uma verdade. Quem determina o teu valor não são os valores podres dessa geração poluída. O que determina o teu valor é se você tem ou não o Espírito de Deus na vida. Quem tem o Espírito de Deus na vida, levante a mão, se alegre. Eu sofri muito, porque diziam que eu não casava com essa cara, pastor Giovanni. Diziam: não casa, não casa, não casa. Jogaram até praga para mim. Não casa. Faziam figa para mim: não casa, não casa, não casa. E muitas vezes eu sofri com esse complexo adolescente. Eu fui adolescente, me converti adolescente, com todos os complexos, com a imagem. Quer ver uma coisa? Adolescente gosta de tirar foto e de ficar com o celular assim, né? Se passar perto um caco de vidro, faz assim, ó. E os pais às vezes pensam: esse menino está ficando neurótico, essa menina é esquisita. Mas não é. É que na verdade o adolescente, a menina adolescente e o menino adolescente está perdendo o seu corpo infantil, está tomando um corpo adulto. E o corpo cresce em desproporção ao cérebro. O cérebro então começa a tirar fotos do corpo para ajustar-se. Então isso é algo natural. Você não é esquisito, você é normal, viu? Fique em paz. Só que sentir-se feio faz parte da condição humana. Além de eu me sentir feio, diziam que eu era feio. E um dia eu fui orar: Deus, o que é que eu faço, Deus? O que eu faço? Eu vi aqueles rapazes bonitos na TV. Eu dizia assim: oh, e agora? Oh, e agora? Quem poderá me fazer um milagre? E eu fui orar e eu descobri uma fórmula que me deixa bonito. Patenteei por causa dos invejosos e estou cobrando royalties para quem quiser lá. O mundo de onde eu vim é um ambiente mais fechado. Lá não se podia colocar nada na dica de maquiagem. A região Nordeste é muito fechado. Mas eu descobri um cosmético na Bíblia que não é pecado e pode usar em doses cavalares. Está na Bíblia. Está escrito aos que se sentem feios: um coração alegre aformoseia a cara. O que te torna bonito é se o seu interior é bonito. Sabe por quê? Tem muita gente bonita de parar o trânsito, mas é feia de alma. É feia interiormente. E eu não estou fazendo apologia à feiura, até porque seria um contrassenso. A beleza em pessoa.
Mas eu quero nesta noite dizer para você, eu sei adolescente, eu sei que adolescente experimenta, por causa desse conflito com o espelho, essa guerra com o espelho, algo que adulto não experimenta, algo que criança não experimenta. Chama-se microluto diário. Alguém sabe qual é a sensação de perder um ente querido? É terrível. Mas o adolescente experimenta isso todo dia, porque o seu corpo está morrendo. Seu corpo de criança está morrendo. Ele está numa fase de metamorfose. Ele sente angústias. É tão normal. Um dia adolescente quer cantar igual o Restart. Terra, manto. No outro dia, ele quer parecer com David Beckham. Amanhã eu vou vir com meu óculos. Eu não gosto de usar óculos quadrados. Eu uso para agradar a esposa. Meu óculos é redondo. Só que disseram que agora é o óculos do Harry Potter. Então a minha varinha de condão é essa. Então esse microluto produz angústia. Uma angústia tão terrível que muitos buscam alegria nas drogas. Você sabia que os fortes candidatos a se envolverem com o ocultismo são aqueles que têm experiências superficiais na igreja? Quer um conselho? Mergulha de cabeça no oceano do Espírito. Seja diferente, faça a diferença. Irmãos, eu creio num Deus que quebra tabus. A minha vida é um milagre. Eu não estou falando do milagre no sentido sobrenatural somente. Eu era adolescente, eu estava num culto com mais ou menos 300 pessoas na Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E lá é muito fechado. E eu estava com um cavanhaque, calça jeans, o peito à mostra, um tênis e o cabelo cheio de gel assim. Usava o cabelo grande por causa do rock. Novo convertido. Irmãos, naquela noite aconteceu algo que marcou a minha vida. Eu estava lá e eu disse: Deus, o Senhor me arrancou do ateísmo, do rock and roll, de um ambiente de violência e de criminalidade. Deus, eu quero te desafiar nessa noite. Se o Senhor tem uma chamada na minha vida e me chamou para fazer diferença, eu quero pregar nesse culto aqui hoje à noite. Convidaram um pastor de longe. E o pastor que estava dirigindo o culto era um senhor, parecido com o senhor Schlesser. E ele começou a olhar para mim e ficou branco. Começou a olhar para mim e ficou pálido. E ele já não mais olhava para mim. Daqui a pouco ele disse: irmãos, eu tenho 40 anos de vida de oração e eu conheço a voz de Deus. O que eu vou fazer nesta noite pode custar o meu ministério, mas eu estou disposto a obedecer a Deus. Pastor, Deus me disse que quem vai pregar hoje não é o senhor, é aquele jovem ali. Ixi, um monte de gente ficou endemoniada. Como pode? Não pode, não dá certo. Isso é um crime. Isso é um assassinato à nossa tradição. Naquele dia pessoas foram batizadas no meio da rua, pessoas se manifestaram endemoniadas. E Deus usou a minha vida me dando um sinal de que os homens administram a obra, mas quem é o dono é Ele. Convenções, igrejas são maravilhosas, podem nos dar cargos. Deus dá ministérios. Como diria Che Guevara, ele não é crente, não tem nada a ver com nós, mas ele disse uma coisa que é muito verdade. Ele disse: você pode vir e arrancar a flor que eu plantei. Eu vou regar, vou plantar de novo. Vai demorar semanas. Você pode vir e arrancar o jardim inteiro, mas ninguém impede a primavera. Quando Deus tem um projeto de usar a tua vida, nada pode barrar o projeto de Deus. Desperta para a vocação que Deus tem com a tua vida. Deus quer te usar para essa geração. Quer. Mas eu acredito e prego que antes de Deus nos usar, Ele nos cura. A W. Tozer disse: Deus não se utilizará de ninguém profundamente sem antes feri-lo na mesma intensidade. Quem aqui quer ser usado por Deus?
Quem aqui quer ser diferença para essa geração? Então comece se valorizando. Escolha os seus relacionamentos. Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos. Primeiro porque as pessoas não gostam de quem tem opinião formada. Não gostam. As pessoas tendem a vê-las como suspeitas, como inimigas, como problemáticas. Mas eu quero nesta noite refrisar o que eu disse. Você vive num século de relacionamentos descartáveis, ministérios descartáveis, coisas descartáveis, mas você tem um chamado eterno. O Espírito de Deus que se move em você está lhe convocando para abraçar as responsabilidades do reino de Deus para a sua geração. Irmãos, Deus tem umas coisas bem engraçadas. Eu sei que talvez eu esteja fugindo um pouquinho do texto, me perdoe. Esses dias eu falei: Deus, me dá uma experiência nova. Quem aqui quer uma experiência nova com Deus? Alguém quer? Elas estão reservadas para aquele que a deseja. E naquele dia eu fui escalado para ministrar aula na sede de Camboriú. E sabe o que aconteceu? Foi proposto que nós estaríamos em consagração, em jejum. E eu fui para a igreja. Só que quando chegou de frente à padaria, me bateu uma fome repentina. E eu fiquei pensando: comer ou não comer, comer ou não comer, comi. Eu comecei a comer e de repente entrou um rapaz. O rapaz começou a comer. Eu parei assim e falei: meu Deus, deixaram algum zoológico aberto. Comia como bicho. E o Espírito de Deus disse: sabe quem é que vai pagar a conta? É você. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, pensamento do diabo. E ele começou a comer. E eu comecei a orar para ele parar de comer. Deus disse: quem vai pagar a conta é você. Daqui a pouco ele aproximou-se do balcão e fingiu que havia perdido a carteira. Ele era um dependente químico. Moço, eu perdi a carteira, vou chamar a polícia. E Deus disse: está esperando o quê? Falei: moça, quanto é a conta aí? Ela falou: a sua? Eu falei: não, a dele. E ela tomou um susto e disse: ué, você vai pagar? Irmão, subiu um negócio aqui dos pés. Eu não sou muito alto, chega rápido na cabeça. Eu falei: bem-vindo ao reino de Deus. Bem, paguei. E Deus falou assim: ora por ele. Quando eu fui colocar a mão na cabeça dele, Deus falou assim: cuidado com o que você vai falar. Você está diante de alguém que eu estou preservando para levantar como pregador nessa geração. E tem mais: você vai se cruzar com ele em congressos nesse país. Cuidado com o que você fala. Você está colocando a mão na cabeça de um pastor. E Deus me disse algo daquela hora que até hoje eu guardo: bem-aventurados são aqueles que alimentam os meus mendigos. Sabe o que eu estou dizendo? Você tem as suas esquisitices, tem os seus problemas, os seus dramas, os seus medos, mas isto não é empecilho. Sabe por quê? Porque eu quero profetizar a palavra de Deus. Levante a mão, por favor, em nome de Jesus. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa nas suas esquisitices, nas suas fraquezas. Observe, estamos falando de algo chamado de síndrome do patinho feio. Toda menina adolescente passa por isso. Espelho, espelho meu, existe alguém mais feia em Blumenau do que eu? Passa por isso. Não tem? Não, eu vou fazer uma consagração pela minha filha e ela não vai passar por isso. Vai do mesmo jeito. É normal, é um processo natural. Então, diante disso, nós vamos ver que outras sociedades também já supervalorizaram a beleza. A Bíblia diz que Deus diz: Samuel, se levanta e vai à casa de Jessé, o belemita. Eu tenho me provido de um rei. E a Bíblia diz que ele chega lá. E passam-se os filhos de Jessé. Pense em rapazes
bonitos. Tu, 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 tu. Só moço bonito. Samuel disse: estou diante do rei de Israel. Deus disse: não. Detalhe, escuta isso aqui. Na língua hebraica existem duas palavras para não. Uma denota, descreve doçura, brandura. Não, meu filho, quando um pai corrige uma criança pequena. Não. A outra descreve profunda ira. Quando Deus disse: não, Samuel, Deus estava irado com Samuel, porque Samuel havia reproduzido o mesmo produto de avaliar as pessoas pela aparência. E nesta noite eu quero lhe dizer que continua sendo um princípio eterno. Deus continua olhando para o interior do seu coração, e Ele sabe que por trás desse rosto de menina, desse rosto de adolescente, existe um coração que pulsa pelas coisas de Deus. E Deus quer, pode e vai te usar para a glória do nome dEle. Agora tem uma coisa: todo aquele que é chamado para fazer alguma coisa, ele é um sobrevivente da sua própria família. Sabia? Pode ler a Bíblia. Na minha casa, quando eu me converti, muitas vezes jogaram os meus livros fora. A minha irmã rasgou Bíblias minhas e jogou no fogo. Hoje é crente, mora em Camboriú e tem um ministério de intercessão. A Bíblia diz que Samuel fica meio perturbado, no sentido, não no sentido pejorativo da palavra, e diz: ué, se acabaram os jovens? Aí o seu pai diz: não, ainda falta o menor. Detalhe, escuta. A palavra menor aqui, na língua hebraica, não descreve estatura. Quem diz que Davi é um tampinha, está mentindo. Davi não é tampinha. Davi tinha a estatura mediana de qualquer hebreu, 1,75 m. A palavra menor, o adjetivo menor, é aplicado duas vezes a Davi. Uma pelo seu pai e outra por Saul a Davi. E a palavra que está na boca de seu pai é atacom, maldito, desprezível, estorvo. Quando seu pai diz: ainda falta o maldito, Deus quebra aquela palavra gritando aos ouvidos de Samuel: te levanta e unge, porque este é o rei de Israel. Toda ferramenta preparada pelo diabo não prosperará contra os projetos de Deus para a tua vida. Não. Você sabia que todo mundo precisa de 3 sentimentos para ter saúde emocional, moral e espiritual? Consequentemente, existir com qualidade: senso de competência, senso de valor próprio, senso de utilidade. E essas 3 coisas foram negadas a Davi. E que idade tinha Davi? Idade de adolescente. Ele não entrou no exército por 1 ano, porque ele estava no exército com 20 anos. Ele não tinha essa idade. E diz a Bíblia, escuta isso aqui: sentimento de competência. O seu irmão disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Só serve para cuidar de ovelhas mesmo. Sentimento de incompetência. Senso de valor próprio. Lhe negaram esse senso de valor próprio. Senso de utilidade. Disseram que ele não servia para nada mais a não ser para aquilo. Irmãos, as pessoas e a sociedade têm a liberdade de construir rótulos sobre nós, mas quem determina o que seremos é Deus. Quem determina o que você se tornará é Deus e as suas escolhas. Escute isso aqui, eu termino com isso aqui já. A minha própria vida conjugal, ela está relacionada a livros. Eu morava em Camboriú e eu tinha muita vontade de casar. Como você talvez vai ter também. Agora não, está proibido, viu? Só depois do 19, quando terminar a faculdade. Tá bom? Depois você beija muito. Mas agora não, estudar primeiro. É ruim, né? Sabe o que aconteceu?
Eu fiz umas compras na CPAD. E eu orando, Deus, faz alguma coisa. E eu estava de olho em 3 moças na igreja. Eu disse, Deus, se não for aquela, é aquela. Se aquela não quiser, é essa aqui. Unido, líder, o escolhido foi. E um dia, depois do almoço no restaurante que eu estava trabalhando, eu cheguei na igreja e fiquei lá de cabeça baixa, eles paletando dentro. Quem me via pensava que eu estava orando, mas nada, estava quase dormindo no banco. E Deus tomou a esposa do pastor Cezinho, foi lá até onde eu estava e disse, homem, retira os olhos das moças dessa cidade, nenhuma é sua. Falei, quer acabar comigo? A tua eu trarei a teu encontro, porque eu tenho cuidado pelo teu ministério e não vou permitir que o diabo se atravesse nos seus relacionamentos. A minha esposa mudou-se para Camboriú. A mãe dela veio para Camboriú. Ela tornou-se minha aluna, porque eu lecionava na rede pública, história geral. E quando eu vi aquela morena, a gente conversou, e só é aqui entre nós, fica só para nós, tá bom? Os pastores não vão ouvir isso. Eu falei, Deus, rolou a maior biologia, Deus. Falei, Deus, se o Senhor quiser, eu quero. Ou como eu quero. E nós começamos a namorar, tal. Eu cheguei para ela assim, deu uma de difícil. Eu falei, moça, eu sou um rapaz muito comprometido. Namorar comigo é uma coisa muito séria. Vamos orar a Deus. Vamos. Tá bom. Fui para casa, ia trabalhava de enfermeiro. O senhor esteve lá com a casa do Wilson, eu tive lá algumas vezes, trabalhando com ele de enfermeiro. E eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu comprei aquela cesta da CPAD. Lá tem 7 chamadas. Senhor, ó, eu gostei, ela gostou, nós gostamos. Isso significa, Deus, que tem tudo a dar certo. Só se o Senhor não quiser atrapalhar. Mas tem que tudo bem. Eu quero ganhar aquela cesta na última chamada. Em pensamento, orando a Deus. Daqui a pouco, 10h30 da noite, ela me disse, Lucier, ganhamos a cesta. O coração já fez assim. Ah, é? Em qual chamada? Na 7ª. Falei, quer casar comigo? Me casei, sou abençoado. Trabalho hoje como diretor pedagógico da Faculdade Teológica de Camboriú. O pastor Isaías esteve lá conosco. Mas sabe por quê? Porque um dia eu resolvi obedecer à voz de Deus e acreditei naquilo que Deus me disse, que gostaria de fazer a diferença na minha vida. Se você se render à vontade de Deus, uma vida excelente te aguarda. Se renda à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não te levará a nenhum lugar que a graça dele não possa lhe proteger. Porém, não tome atalhos, não tome fugas. O diabo tem sempre um barco disponível para todo aquele que quer navegar para longe da vontade de Deus. Mas eu quero nesta noite acreditar em nome de Jesus que Deus vai marcar as nossas vidas nesses 3 dias. Eu creio profundamente no que eu prego. Eu creio na soberania das Escrituras. Eu creio no poder da palavra. E eu creio que enquanto eu estou pregando, cadeias são quebradas. E nesta noite, e nesses 3 dias, Deus irá lhe chamar para a excelência. Vai sim. Eu quero que você entenda que o que tem matado muitos relacionamentos na adolescência chama-se namoro pentecostal. É uma praga que construiu-se agora. Ah, é? O que é namoro pentecostal? Namoro pentecostal é muito fogo, confusão de línguas, gemidos inexprimíveis e imposição de mãos, e vida desmantelada depois. Não se esqueça, você é templo e habitação do Espírito de Deus. Você é templo e habitação de Deus. Você é templo e habitação de Deus. Lamentavelmente,
essas coisas, elas vêm tentando nos destruir. Irmãos, é difícil ser adolescente e frear a sexualidade. É difícil, como é difícil. A transição da adolescência para a juventude é igual a trocar um Fusquinha por uma Ferrari, mas com uma regra: não passe de 50. Então vai um conselho de Deus aí: desacelera, Rubinho, vai devagar. Porque na vida de relacionamentos existe um provérbio entre os peixeiros que diz assim: entre a rocha e o marisco, entre a rocha e a onda, quem se arrebenta é o marisco. E o que isso tem a ver conosco? O diabo é persistente. Você vive dias em que eu estou na universidade e eu sei qual é o conceito de sexualidade lá. É banalizado, é vulgarizado. Virgindade é uma piada. É uma piada. As pessoas riem, dão gargalhadas desse tipo de valores, mas são esses valores que te asseguram uma vida excelente. São esses valores que te tornam diferente para a sua geração. Muitas meninas são escravas do conceito de beleza contemporânea. Eu não tenho nada contra quem é bonito, viu? Bem-vindo ao clube. Não tenho nada contra quem é bonito, nada. Mas eu estou dizendo que o conceito de beleza é um conceito de beleza escravizante. Eu quero dizer nesta noite que eu disse pregando no congresso adolescente na sede de Camboriú: a vinda de Justin Bieber ao Brasil não mudou o Brasil em nada. Mas se nesta noite o que eu estou pregando cair no coração de apenas um jovem, é o suficiente para Deus revolucionar a história da igreja no Brasil. Eu sei que muitos de vocês se sentem profundamente tentados a tomar rotas alternativas para a sua vida. Eu tentei tomar muitas. Quando eu vim para Camboriú, Deus me disse: eu te quero na minha obra, eu quero te envolvido com o meu reino. E eu falei: eu não. Termino com isso. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar com Wilson, com Rolinha, como enfermeiro dele, o senhor Wilson Plautis. E eu comecei a trabalhar, e já nos últimos meses de vida dele, o pastor Cezino havia me chamado para trabalhar com a obra. Eu disse: pastor Cezino deve estar ficando doido. Eu trocar meu salário de enfermeiro desse tamanho pelo salário de pastor desse tamanho, porque não é só professor que tem salário desse tamanho, pastor também tem, viu? Falei: Eu estava vendo a Discovery Channel, uma programação lá, eu falei: abandonar esse emprego aqui, ar-condicionado, TV a cabo, só se o Wilson morrer. Um mês depois ele morreu. E eu estava no velório dele, sabe aonde? Aqui em Blumenau. Eu nunca preguei em Blumenau, primeira vez. Estava no velório dele aqui em Blumenau. Niltinho estava fazendo. Niltinho não. Um outro pastor que prega também aqui com vocês, que pregou nos Gideões, estava lá fazendo o velório dele. E eu conversando com o Wilson: eu ia casar daqui a 2 meses. Você inventou de sair da terra agora. Você furou comigo, hein? Deus tocou uma profecia e falou assim: e agora? Tu vai se render à minha vontade ou não? Em pleno funeral. Eu falei: não vou. Liguei para o Correios do Brasil: tem vaga aí? Tem uma vaga. Fui trabalhar. Quando deu 28 dias de trabalho, eu feliz da vida, ia receber minha graninha, ia levar a minha nega para o shopping. Isso é uma maravilha. O gerente do Correios, um italiano chamado Balotino, eu cheguei todo suado, 5 horas da tarde. Ele disse: tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. Qual que eu ouvi primeiro? Eu falei: a boa. Ele disse: a boa é que você está desempregado. E a ruim? A ruim é que nós não sabemos explicar como. O dinheiro de todos os carteiros veio, o seu ficou preso em São Paulo. Irmãos, eu vim receber esse dinheiro 2 anos depois. Sabe por quê? Porque você tem livre-arbítrio, mas a soberania de Deus convoca, chama,
atrai para si alguns a quem Ele quer usar. E eu acredito que no meio desta multidão de adolescentes, há levitas, há adoradores, há pregadores, há jovens dispostos a serem usados por Deus nessa geração. Se alguém concorda, fica de pé comigo em nome de Jesus. Ei, venha para frente em nome de Jesus, eu quero orar por você. Só não chegue muito perto, que eu estou com a unção do GUSP. Quero orar por você, venha cá em nome de Jesus, venha. Tem uma moça para cantar um hino bonito aqui. Oh, você cantou meu hino predileto. Como Deus é bom. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Já viu isso? Maurão e seus bonecos. Eu quero que você venha para frente em nome de Jesus. Ei, está com medo de mim? Não sou feio assim não, viu? Vem cá. Eu quero orar por você. Eu preguei a palavra de Deus. Quem vai fazer alguma coisa é o Espírito de Deus. Pregador não faz nada, pregador prega. Quem faz é o Espírito de Deus. Isso, você que está aí atrás também. Você aí do final, vem cá em nome de Jesus. Deus pode, quer e vai fazer coisas muito mais grandiosas do que fez comigo. E são pequenas experiências. Escute isso aqui. Muitos de vocês, graças a Deus, vivem abundantemente. Tem tudo aquilo que precisam. Amém ou não amém? Amém. Pois é, eu não era assim não. Um dia eu saí de uma vigília com R$1 no bolso e eu fui orar. Oh Deus. Aí fui para a lanchonete, peguei um completo. Lá no Nordeste, completo é um sanduíche desse tamanho, mais ou menos assim. Coma e fique satisfeito, cavalo. E eu falei, Deus, muito obrigado, Jesus. De repente me bateu uma revolta. Eu falei, não, Jesus, obrigado não. Bom seria se tivesse uma Coca-Cola aqui. Ia passando um rapaz a mais ou menos 80 km por hora de moto. Ele foi lá em cima, voltou na lanchonete onde eu estava, pegou umas 600 ml e falou assim, pegue, você não pediu? Eu falei, moço, você é crente? Ele disse, não, é que eu estava passando aqui e uma voz invadiu o meu capacete e disse, volte naquela lanchonete e pague uma Coca-Cola para aquele rapaz. Sabe o que eu estou dizendo? Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus. Deus cuidará das suas necessidades. Deixa Deus fazer as escolhas para a tua vida. Ele é bom, Ele é Pai, Ele é confiável. Cadê a Thalia? Canta, Thalia, em nome de Jesus. Cadê a Thalia? Está vindo a Thalia? Amém. Por favor. Aí eu já ia dizer, a minha gravata não pode não estou com gravata não. Feche seus olhos. Nós temos o hábito de esperar que o pregador ore. Você sabe orar. Comece a orar. Comece a falar com Jesus sobre os seus complexos, sobre os seus medos, sobre essas angústias que você sente. Porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus que está aqui nesta noite está lhe chamando para ser um referencial, a diferença nesta geração poluída, em nome de Jesus de Nazaré. Você não vai ser refém das tecnologias, nem das redes sociais, não. Você vai usar esses instrumentos para testemunhar de Jesus. Você vai usar essas ferramentas para o reino de Deus. Sonda-me, Senhor. Aleluia. E me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se enche só ti. Aleluia, aleluia. Oh, precioso Espírito do Senhor. Usa-me, Senhor.
usa-nos para a glória do teu nome. Levante a sua mão e adore comigo. Levante a sua mão e adore. O Espírito de Deus está no nosso meio, está na sua vida, está no seu interior. Aleluia, 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 aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha Adore, 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 adore. como abrigo no deserto. Deixa que acenda o meu espírito todo da madura, que te agrade qualquer hora e qualquer Aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão. Em nome de Jesus, receba a alegria de Deus. Receba a alegria de Deus. Receba a alegria de Deus sobre a tua vida. Enche-me e usa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Como farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo. Deixa que acenda o meu espírito todo da madura, que te agrade qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Aleluia, Senhor. aleluia, aleluia, aleluia. Senhor. Ore comigo, Senhor Deus e Pai. Nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, porque nesta noite a tua palavra quebrou cadeias de relacionamentos errados com as ferramentas tecnológicas desta geração. Deus, eu não aceito, Senhor, que alguém que é templo e habitação do teu Espírito se julgue e se valorize como alguém algo descartável. Senhor, eu não aceito esse complexo, Deus, que leva meninas para a fossa emocional, que leva rapazes a buscar experiências e êxtases fora da igreja. Se é verdade que o Senhor tem um grande desejo de usá-los, que o teu Espírito se mova no nosso meio nesses 3 dias, que haja da tua parte, do teu Espírito, um derramar copioso, glorioso.
O que era isso que me liberou e narai e ser hel que blaçou gobinara binachou que narai hel binara que moxe lele biau. Menina, levante a mão, rapaz, levante a mão. Gobidiau e quem libinachou e que let now o gobinara bahau e nachou chegando ligat seque ligou bis na narai abonará que andau e narai em nome de Jesus. Sinta a alegria de Deus. Ela é herança tua, herança do reino. Em nome de Jesus.